Meus irmãos, que maravilha estarmos aqui na presença do Senhor para aprendermos a sua palavra. A igreja não vive de oba-oba. A igreja não vive de falsas profecias. A igreja não vive de invenções. A igreja vive da palavra de Deus. A Bíblia diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então é da palavra que a igreja vive. Nossa igreja já tem 100 anos, 107, pela graça de Deus, e ela nasceu na palavra, cresceu na palavra, está na palavra e vai subir na palavra de Deus. Amém. Meus irmãos, desde o final do ano, que Deus preparou uma palavra de gratidão para aqueles que amam a obra de Deus e contribuem, que é a maioria, não todos, porque nem todos entenderam ainda, mas a maioria colabora, a maioria é fiel, a maioria é dizimista, é ofertante. Lamentavelmente nem todos, mas nós preparamos essa palavra em homenagem aos irmãos fiéis, que têm fé em Deus, que contribuindo nada vai lhe faltar. O que foi que Deus disse? Depois que contribuir, faça o quê? Foi que Deus disse? Faça prova de mim, se eu não vos abrir o quê, irmãos? As janelas dos céus. É promessa. Diz que o contribuinte, Deus abre as janelas dos céus sobre a vida dele. É promessa de Deus. E meus irmãos, nós falamos sobre princípios de contribuição. Esses princípios que estão aqui, eles servem para todas as contribuições. Para a contribuição de dízimos, para a contribuição de campanhas, para a contribuição para os necessitados, para construções, para qualquer campanha, para qualquer coisa. O princípio é o mesmo. Os princípios são eternos. Os princípios não mudam. Muda os tempos, muda as estações, mas princípios são eternos. Glória a Deus. Meus irmãos, nós falamos que a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, sofreu uma fome, sofreu uma seca, não sabemos. Essa fome foi profetizada pelo profeta Ágabo. Aqueles que leem Bíblia estão lembrados que Ágabo profetizou que viria uma grande fome. E essa fome chegou no tempo do imperador romano Cláudio. E isso é comprovado pela história. Né? No ano 46 depois de Cristo. Eu acho linda a Bíblia, porque ela fala e a história carimba, confirma o que a Bíblia diz. Essa fome aconteceu e quem mais sofreu foi a Judéia. Quem mais sofreu foi a Judéia. Em outras regiões sofreu, mas não foi tanto. Mas a Judéia sofreu, porque a Judéia era agrícola. E o irmão sabe, uma terra que vive da agricultura, Judéia, Galiléia, aquela região ali, Samaria, vivia da agricultura e da pecuária. E se houver uma seca? Então a fome é geral. E não havia meios, não havia auxílio como houve na pandemia, né? Ou que o nosso presidente da época deu aquele auxílio. Como é o nome daquele auxílio? Auxílio emergencial. Não tinha não. Não tinha não. Salve-se quem puder. Naquela época era assim. Salve-se quem puder. E meus irmãos, a igreja de Deus, ela entrou na guerra. Foi como na pandemia aqui. A Assembleia de Deus entrou na guerra. A Assembleia de Deus fez comida para os moradores de rua. Quem lembra disso? Quem lembra disso? A Assembleia de Deus fez comida para os moradores de rua. A Assembleia de Deus fez sopa para os bairros, com pão, sopa grossa, sopa bem feita, que não fazia vergonha ninguém comer. A Assembleia de Deus distribuiu cestas básicas. Quem lembra? Balança a mãozinha. Porque a igreja de Deus é assim mesmo. A igreja de Deus era assim na era primitiva e continua sendo. E ainda hoje a igreja continua socorrendo. Glória a Deus. A assistência social é muito grande da igreja, que nem podemos atender todos porque a necessidade é grande, mas a igreja faz o que pode. Então, irmãos, a igreja de Corinto foi a primeira a se assanhar para contribuir.
A igreja, a primeira, vamos usar uma expressão nordestinesa, a primeira a se assanhar. Vamos contribuir. A igreja de Corinto foi a primeira. Mas os irmãos sabem que tem crente que só tem barulho, só tem zoada, né? Muito bem, os irmãos usam a expressão nordestinesa, arranco, como o carro velho, né? Aquele arranco foi a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, irmãos, prometeu que ia mandar a oferta. Prometeu que seria a primeira igreja a mandar a oferta. Só, meu irmão, que as outras igrejas mandaram, já fazia 1 ano, e a igreja de Corinto até agora, nada. Faz como cheque sem fundo. O camarada disse, eu recebi um cheque peixe. Por quê? Diz que quando ele cai no banco ele nada. É aquele cheque que não tem fundos, né? É o cheque que nada, é o cheque peixe. A igreja de Corinto prometeu, e o pior que o apóstolo São Paulo fez propaganda. O apóstolo São Paulo se enganou com eles. O apóstolo São Paulo pensou que era verdade. E o apóstolo São Paulo espalhou pelas igrejas da Macedônia o ânimo de Corinto. Irmão, Corinto vai chegar, olha, nota 10. E aquela história animou as outras igrejas. Nós vamos ver isso no texto. Paulo acreditou na conversa deles, né? Ô irmão, e pastor acredita em mentira? Acredita. Porque a pessoa contou como se fosse o quê? Verdade. Né? E não é pecado acreditar em mentira, é pecado mentir. Chega uma pessoa para mim e diz uma coisa, há um jargão jurídico que diz prova. Aliás, imagina-se que você é inocente, até que o quê? Que prova o contrário. A pessoa conta uma história tão bonita, de pés juntos, sisudo, com o olho grelado. Quem é que não vai acreditar? Foram os coríntios. Os coríntios prometeram que ia ser a primeira igreja a mandar oferta, que ia entrar na campanha. Meus irmãos, passou 1 ano e nada. E agora Paulo manda uma carta para eles, com muita habilidade, com muito zelo, com muito amor. Paulo era um gentleman. Vocês sabem o que é um gentleman? É uma palavra inglesa, segundo o pastor Alberto, né? É um homem gentil, traduzindo literalmente. É um homem gentil, é um cavalheiro. Paulo era um gentleman, era um cavalheiro, era um homem educado. Para corrigir os erros, ele usava de gentileza. Não era aquele pastor bruto. Diplomacia, ele usava diplomacia, né? E tem gente que gosta. Uma vez, um pastor deu uma doutrina bonita numa igreja, deu uma doutrina bonita, uma palavra boa, uma palavra equilibrada. E quando terminou, um crente chegou para ele, isso faz uns 25 anos. Aí chegou um crente para ele, só pastor, eu gostei desse estudo, mas eu gostava mesmo era do outro pastor que já passou aqui faz tempo. Por quê, irmão? Porque ali tinha doutrina. E o que eu dei não é doutrina, não? Não, pastor, isso é estudo. Doutrina é aquela doutrina que chama a gente de cabra sem vergonha. O pastor disse, então você é um cabra sem vergonha. Disse, não, assim não. Porque tem gente que acha que doutrina é xingar. Não, irmão, desaforo, não. Pois o crente estava com saudade de ser chamado cabra sem vergonha. Glória a Deus, né? Doutrina não é esculhambar o povo, não é xingar o povo, né? Aquilo que era doutrina. Não, doutrina. Aí Paulo ele vai corrigir os coríntios, mas de uma forma que eu fiquei encantado, de uma forma principesca, de uma forma cavalheira, de uma forma educada, de uma forma gentil. Glória a Deus. Primeiro, veja como é que ele entra. Versículo 1, por favor. Versículo 1. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos. Irmão, Paulo diz para ele, irmãos, quanto à administração financeira, quanto às contribuições, eu não preciso escrever para vocês. Em outras palavras, ele estava dizendo, vocês já são doutrinados.
Eu nem preciso escrever. Irmãos amados, bom seria que os pastores nem precisassem falar nesse assunto. Era bom. Ele disse: irmãos, quanto à administração que se faz para os santos, eu nem necessitava escrever-vos, porque vocês são crentes há tanto tempo, vocês são doutrinados, vocês são crentes desde ele já fazia mais de 20 anos que a igreja de Corinto fora fundada. Já fazia mais de 20 anos. Então Paulo diz: irmão, em outras palavras, ele está dizendo: eu nem precisava falar nesse assunto. Nem precisava, não necessitava. Mas terminou necessitando, porque eles prometeram que iriam mandar a oferta e não mandaram. Irmão, a igreja de Corinto, por eles, se fosse hoje, por eles podia cortar a luz da igreja, a energia. Por eles podia cortar a água. Por eles Paulo morria de fome. Vocês estão lembrados que eu falei que Paulo, para trabalhar em Corinto, teve que receber salário de outras igrejas. Por eles o pastor morria de fome. Por eles a obra de Deus fecharia o quê? Pelos coríntios, a obra de Deus fecharia o quê, meus irmãos? As portas. Será que ainda hoje tem gente assim? Ele se beneficia da igreja, ele recebe doutrina da igreja, ele recebe visita da igreja. Quando está aflito, procura o pastor. Quando tem problema em casa, procura o ministro. Quando está doente, pede para o pastor ir para o hospital. E quando morre um parente, pede para o pastor fazer a cerimônia. Quando tem um filho para casar, pede para casar o filho. Quando tem um filho para batizar, pede para batizar o filho. Para se batizar, para batizar alguém. Tudo ele se serve da igreja. Ele usa do ar-condicionado da igreja. Ele usa da energia da igreja. Mas ele não contribui para nada. Quer dizer que por ele, se a igreja fechasse as portas, para ele, tanto faz como tanto fez. Por isso que Paulo diz: irmãos, eu nem precisava, eu nem necessitava falar-vos deste assunto. Eu não precisava falar. Porque quando o pastor fala sobre esse assunto, alguém fica maldando, pensando que o pastor está interessado. Pensando que o pastor está interessado no que é de alguém. Não, o pastor não está interessado no que é de ninguém. Ele está interessado que você seja abençoado. Que a janela do céu esteja aberta sobre a sua casa. Sobre a sua vida. Aleluia. Então, primeiro Paulo diz: irmãos, nem precisava, mas tem crente, irmão. Por que Paulo ia falar? Porque os coríntios, eles eram lerdos. Eles eram tardios de mente para entender as coisas, irmão. Pense numa igreja problemática. Eles eram difíceis de entender. Eles eram briguentos. Eles eram arengueiros. Eles falavam mal uns dos outros. Eles não contribuíam. Eles não amavam o pastor. Pense numa igreja problemática. Era a igreja de Corinto. Aí Paulo diz: irmãos, não era nem preciso eu falar isso com vocês. Eles eram lerdos, eles eram de difícil compreensão. Irmão, eu acho lindo aquele crente que aceita Jesus e parece que dá um estalo na cabeça dele. Ele começa logo a entender tudo. Eu dou glória a Deus porque quando o Senhor me chamou, quando o Senhor me trouxe para o seu santo evangelho, irmão, deu um estalo na minha cabeça que eu entendi tudo isso que eu prego hoje, eu entendi nos primeiros dias de crente. Mas tem gente que é nécio. Vamos ver isso. O Senhor Jesus, foi ele quem deu essa palavra. Por favor, não se ofenda comigo. No livro de Lucas 24 e 25, Evangelho de São Lucas 24 e 25. É como os discípulos do caminho de Emaús. É como os discípulos do caminho de Emaús. Veja aí. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Honestos e o que, irmãos? Tardos de coração. Tardo quer dizer lerdo. Tem uma tradução que diz lerdo. Quem tem essa tradução aí? Que diz lerdo, é atualizada. Não sei se a NVI também diz lerdo. Honestos e tardos, em outra tradução diz lerdos. Lerdos de coração, para entender, para compreender. Tem muita gente lerdo. Tem gente que já tem 10 anos de crente, 15 anos de crente. Tem gente que nasceu no evangelho, mas não entende nada. A mente é lerda. Agora só entende outras coisas que não era para entender. Não é verdade, irmãos amados?
Para o que não presta, ele é tão adiantadozinho. Agora, para as coisas de Deus, para as coisas espirituais, ele é tardo. Ele é lerdo. Aleluia! Glória ao Senhor Jesus pela revelação da sua palavra. Vê se vocês aprenderam. Os coríntios, eles eram avançados para entender ou eles eram lerdos? Paulo disse, irmão, nem necessitava. Paulo prega, irmão, que contribuição não salva. A salvação, eu não vou ler para não tomar tempo, mas a salvação não é por obras. Por exemplo, eu vou para o céu, não é porque eu estou de paletó e gravata. A minha salvação não tem nada a ver com paletó e gravata. Minha salvação não tem nada a ver com essa calça, com esse paletó, com essa gravata, com essa camisa de manga. Não. Por que eu estou vestido assim? Por um princípio bíblico. A Bíblia diz, faça-se tudo com ordem e o que, irmãos? Pronto, eu estou aqui, não é para me salvar por essa roupa. Eu estou aqui por uma questão de ordem. Esse ministério santo está assim por uma questão de ordem e decência. Mas salva, roupa salva? Não. Por que as irmãs vestem com a saia decente, com roupa de mangas, com roupa social? Por quê? É porque esse pedaço de pano vai salvar vocês? Não. Mas a Bíblia diz, faça-se tudo, é um princípio, faça-se tudo com o que, irmão? Com ordem e decência. Já pensou uma crente chegar aqui de legada, para o culto do Senhor? Para canto nenhum, não é verdade, irmãos? No culto do Senhor, de leg, com a roupa de alça, sarapantada. Meu Jesus amado. Irmão, a roupa não salva, mas a roupa fala. Fala ou não fala, irmãos amados? A roupa diz quem nós somos. Diz que o monge, o hábito não faz o monge, mas o monge deve vestir o hábito. O hábito não faz o monge. Um palhaço pode vestir, um ator pode vestir uma roupa de monge ou não pode? Um ator pode. Mas ele é monge não. Mas o monge deve vestir o seu hábito. Porque o hábito representa a função que ele exerce. Quem está entendendo, meus amados irmãos? Então a salvação não é pelas obras, salvação não é por oferta, por dízimo, salvação é pela graça. Agora, depois de salvos, a Bíblia diz que nós temos que produzir boas obras. Deus manda nós produzir boas obras. Diz, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí no versículo 10 diz, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para produzir boas obras. Aleluia. Depois de salvo, eu tenho que produzir boas obras, senão eu não sou salvo. A Bíblia diz que se conhece a árvore, pelo quê, meus irmãos? Pelos frutos. Salvação, você mostra que é salvo pelo seu comportamento, você mostra que é salvo pela sua bondade, você mostra que é salvo pelo fruto do Espírito, você mostra que é salvo pelas suas ações. Salvação é exclusivamente pela graça, mas depois de salvo, diz a Bíblia que Deus preparou boas obras para que andássemos nelas. Eu não sou salvo pelas obras, eu ando nas obras porque Jesus me salvou. Eu ando nas boas obras porque Jesus me salvou. Aí Paulo diz, irmão, nem precisava escrever isso para vocês, mas, infelizmente, vocês, né? Aí Paulo começa elogiando, irmão. Olha aí, vamos ver o elogio. Paulo, veja que gentleman era Paulo. Isso é para nós pastores, viu? Isso é para nós pastores, para corrigir os crentes com fineza, com delicadeza. Meu amor, meu bem, morrendo do coração, mas meu bem, glória a Jesus, meu cravo, meu bulgari, meu cravo de defunto, glória a Jesus, aleluia. Não pode xingar. E agora, e nos dias atuais é que não pode mesmo, é verdade, não é, irmão? Que agora ninguém pode dizer mais que ninguém é feio. Se disser que é feio, vai preso. Criaram uma lei recente aí, que se você disser que alguém é feio, você vai passar 5 anos, né, na cadeia? 6 anos, né? Se você disser que alguém é feio, diga não. Pode ser feio como for, você diga, você é lindo. Pode ser feio como for, é para dizer que é lindo. Leis esdrúxulas, leis ridículas que são feitas e que o povo tem que obedecer. Fazer o quê, né? Muito bem. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que Paulo começa, aprendam a doutrinar. Interessante que Paulo viveu antes de hoje, né? Ele viveu na época da ignorância, mas ele já era um homem gentil, ele já era um homem fino. Ele começa
ele começa falando, elogiando os coríntios. Vamos ver o versículo 2, por favor. Versículo 2. Porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós, para com os macedônios. Para aí um pouquinho. Porque eu sei da prontidão do vosso ânimo. Olha, Paulo estava dizendo, eu sei que vocês são animados. Eu sei que vocês estão dispostos. Eu sei que vocês estão prontos. Aleluia! E o coração de Paulo, Deus me perdoe, Jesus. Paulo disse, eu sei da prontidão do vosso ânimo. A melhor forma de você corrigir é primeiro elogiar. Quando você for corrigir o seu filho, diga, meu filhinho, você é uma bênção, meu filhinho. Você é um anjo que Jesus me deu. Aleluia, meu Deus. Só Deus sabe. Aí depois você corrige. Primeiro, se dá um elogio. Isso tudo é até para obreiro, é verdade, não, irmãos amados? Para todo mundo, para nós crentes, para quem trabalha em empresa, que tem gente que dá trabalho, para todos nós. Para quem lidera, então primeiro você, Paulo disse, eu sei da prontidão do vosso ânimo. Eu sei da prontidão do vosso ânimo. Vocês são uma bênção, vocês são animados, vocês querem contribuir. Aleluia! Jesus. Né? Deu aquele elogio, né? Vamos lá. Porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios. Me glorio de vós quer dizer, ele está dizendo, eu me gloriei de vocês nas igrejas dos... Quer dizer, eu contei para eles. Eu contei para os macedônios que vocês são uma bênção. Eu contei para as igrejas da Macedônia que vocês iriam contribuir e que vocês estavam animados para contribuir. Eu contei, irmãos, eu fiquei animado com vocês e eu me gloriei de vocês diante dos macedônios. Eu contei, eu digo, a igreja de Corinto é uma bênção. Vai mandar uma oferta gorda. Eu disse aos macedônios, irmãos, eu disse que vocês são uma bênção. Outra coisa, fale bem, mesmo que a pessoa seja ruim. Mesmo que a pessoa seja problemática, não fale mal dela, diga, é uma bênção. Me perdoa, Jesus, glória a Deus. É gente boa, né? Ontem o irmão me fez uma pergunta, pastor, olha, o que é que o senhor acha de fulano de tal? Aí eu contei uma parábola, glória a Deus. Contei uma história, né? Glória a Deus. Contei uma história para ele, para não falar mal do indivíduo, eu contei uma história que tinha a ver, mas não falar mal do indivíduo. Então Paulo disse aos crentes da Macedônia que os coríntios estavam de pronto ânimo. Eu contei, eu elogiei vocês, eu gloriei vocês lá perante os macedônios, e os macedônios se animaram. Veja agora, prossiga por favor. Que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Olha, irmão, o zelo de vocês quer dizer a promessa que eles fizeram, animaram os macedônios. A promessa que eles fizeram, animaram os crentes de Filipos, animaram os crentes de Tessalônica. Disse, olha, eu falei que vocês estavam animados, e o ânimo de vocês animou os macedônios, animou os filipenses, animou os tessalonicenses. Eu falei de vocês tão bem que os crentes das outras igrejas ficaram animados com o ânimo de vocês. Um elogio. Aleluia. Glória a Deus, o zelo de vocês tem estimulado a muitos. As outras igrejas foram estimuladas a contribuir, confiando nos coríntios. Oh meu Deus, tem misericórdia da igreja de Corinto. Mas Paulo, irmãos, disse, eu vou passar vergonha. Porque pelo que eu estou vendo, a propaganda que eu fiz deles, foi propaganda o quê, meus amados irmãos? Enganosa. O irmão está dizendo aqui, foi fake news. Paulo viu que ia passar vergonha. Meu Deus, eu disse que os coríntios iam contribuir. Eu disse que os coríntios iam ser uma bênção. Eu disse que eles estavam zelosos. Eu disse que eles estavam animados. E agora que a ficha caiu e eu estou vendo que eles não vão fazer absolutamente nada. Aí Paulo manda Tito. Aí Paulo manda uma comissão lá, que Paulo já fala no capítulo anterior, salvo o melhor juízo,
Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 6, 8 e 6. 8 e 6. Capítulo 8, versículo 6. Glória a Deus. De maneira que exortamos a Tito, que assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça entre vós. Paulo mandou quem, irmão, para lá? O obreiro. Qual foi o obreiro que Paulo escolheu para ir para a igreja de Coríntio, fazer a campanha, conversar com eles, animá-los? Quem foi o obreiro que Paulo escolheu para mandar para Corinto? Vamos ver se a igreja toda aprendeu. Quem foi, meus irmãos? Tito. Tito. É aquele obreiro, irmão. Não tem obreiro que o presidente ou o pastor da congregação, o pastor do campo, não tem obreiro que é pau para toda obra. E você confia nele. Você sabe que se você mandar ele fazer, ele vai e faz. Ele resolve o problema sem criar problema. Vocês têm obreiro assim na congregação de vocês? Obreiro que você diz, eu vou mandar fulano, porque eu sei que fulano vai resolver. Porque tem obreiro que você manda ele resolver um problema, ele cria 10. Eu conheci um obreiro, que não está mais entre nós, isso há 40 anos, há quase 40 anos. Era o tempo do pastor Pereira ainda. Todo problema que o pastor mandou ele resolver, quando dava fé, dava uma bomba, uma confusão. E o problema ficava 10 vezes pior do que o que estava. E esse obreiro ainda está vivo. E por onde ele passou até hoje, causou problema. Já está jubilado, graças a Deus, Deus o tenha no bom lugar. Aleluia. Não está mais na nossa denominação, não está. Mas na nossa denominação está em outra denominação. E lá na outra denominação criou problema também. Criou problema também. Porque, irmão, tem obreiro que não resolve problema, tem obreiro que cria problema. E Paulo mandou Tito, porque Paulo sabia que Tito tinha a graça de Deus, que Tito tinha o dom de Deus. Irmão, quando seu pastor lhe confiar uma congregação, um problema, aceite. Que ele está mandando você, porque ele está confiando no seu trabalho. Tem gente que diz, me mandou para essa bomba. Foi para a bomba mesmo. Para você desativar a bomba. Receba. Paulo mandou Tito para Corinto, porque lá era uma bomba. E Paulo mandou Tito para Tito desativar a bomba. Glória a Jesus. Irmãos, no meu ministério, eu já desativei muita bomba. Para explodir. Já estava chiando. E eu chegar com areia. Jesus, me cobre com teu sangue. Com areia. Para apagar a bomba. Quando o seu pastor mandar você desativar uma bomba, se sinta honrado. Se sinta honrado. Irmão, aquele lugar é ruim. Tinha igreja mais ruim do que a de Corinto. Mas Paulo mandou quem? Vamos ver se toda a igreja aprendeu. Paulo mandou quem? Tito vá lá. Mandou mais 2 irmãos com ele. Mandou mais 2 irmãos, que não vai dar tempo nós lermos. Mandou mais 2 obreiros, para que Tito resolvesse esse problema. Tito, vai lá, porque quem vai passar vergonha sou eu. Eu é que vou passar vergonha, porque eu falei para os macedônios, eu falei para a igreja de Macedônia, que Corinto ia ajudar, que Corinto era uma bênção, e pelo que eu estou vendo, eles não vão fazer nada. Por eles, a obra de Deus fecha as portas. Tem obreiro que vê seu pastor morrendo. Às vezes o pastor está morrendo. E ele pode ajudar. Mas eu quero que ele morra. Aleluia. Mas existem os crentes da Macedônia. Amém, Jesus. Quem crê que existe crente da Macedônia ainda, dê um glória a Deus. Amém. Aleluia. Então Paulo falou, Paulo elogiou. Paulo disse, eu estou esperando por vocês. Né? Agora veja o 3. Veja o versículo 3. Mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nesta parte, para que, como já disse, possais estar prontos. Mas enviei estes irmãos
a Tito e a comissão, eu enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã. Ele disse, eu estou vendo instante a hora passar o quê? Em outras palavras, eu estou vendo instante a hora passar o quê? Vergonha. Eu me gloriei de vocês, eu elogiei vocês, eu disse que vocês eram uma bênção, eu disse que vocês iam contribuir, e agora eu estou vendo que tudo que eu disse foi em vão. Eu vou passar vergonha com os macedônios, porque daqui a pouco eu vou aí, e os irmãos da Macedônia me pediram para acompanhar. Paulo fez uma propaganda tão grande de Corinto, que você vai ver que os crentes da Macedônia queriam ir conhecer a igreja de Corinto. NVT. Ah, meu Jesus amado. NVT, pastor. Lê na NVT, por favor. Ainda assim envio estes irmãos para me certificar de que vocês estão preparados. Como tenho dito a eles, não quero elogiar vocês sem razão. Eu não quero elogiar vocês sem razão. Me ajuda. Ele estava pedindo o quê? Irmão, me ajuda a não passar essa vergonha. Me ajuda, eu vou passar uma vergonha. Glória a Deus, me ajudem a não passar essa vergonha. Louvado seja o nome do Senhor para sempre e eternamente. Aí Paulo envia Tito para ir lá ajeitar, para ir lá com habilidade, para ir lá com dons, para ir lá com cuidado. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, Tito, vá lá, me ajude. Tito, faça alguma coisa. E Tito vai. Aleluia. Aí Paulo dá uma lapada neles com luva de pelica. Quem já ouviu falar dessa expressão? Luva de pelica é aquela luva bem macia. Aí Paulo dá uma lapada neles com luva de pelica. Vamos ver o versículo 4, por favor. A fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não vos envergonhamos não nós. Nos envergonhamos. Sim. Não nos envergonhamos nós, para não dizermos vós deste firme fundamento de glória. A fim de que, se acaso os macedônios vierem comigo, Paulo falou tão bem da igreja de Corinto, que uma equipe de macedônios queria o quê? Ir até a igreja de Corinto. Irmão, vamos congregar lá em Corinto, os irmãos da Macedônia, os bichinhos. Oh, meu Deus. Vamos congregar na Macedônia, que é a igreja aliás, em Corinto, que Corinto é uma bênção. Vamos, irmão. Irmão Paulo, quando o senhor for para Corinto, a gente vai com o senhor. E Paulo, Jesus, me cobre com teu sangue. Tem igreja, irmão, que faz vergonha. Glória a Deus. Tem igreja que faz vergonha. Você faz vergonha até levar uma pessoa lá. Faz vergonha levar uma visita. Não sabia que tem igreja que faz vergonha levar uma visita? Porque o povo é tão incrédulo, o povo é tão perigoso, né? Não dá nem lugar para o visitante. Tem igreja por aí afora que não dá lugar para o visitante. Chega uma pessoa não crente, e às vezes gente jovem, sentado, novo. Ô irmão, por favor, você poderia dar lugar para essa pessoa não crente? Mas é nada. Esse crente é de qual igreja? Me ajude a pregar? De Corinto. Não dá o lugar para o pecador. Não dá o lugar para o visitante. Pois os crentes de Macedônia queriam... Paulo falou tão bem dos coríntios que os macedônios queriam conhecê-los. Eles disseram, Paulo, quando você for a Corinto, a gente vai formar uma caravana e vai com você, Paulo. A gente vai com o senhor para lá. E Paulo, Jesus, que vergonha que eu vou passar quando ele vê aquela mundiça. Que os coríntios eram uma mundiça, irmãos. Era uma mundiça. Brigavam. Graças a Deus que eles já morreram, né? Não vão me processar, glória a Deus. Não tem mais nenhum vivo, mas era uma mundiça, briguenta, arengueira, avarenta. Na Santa Ceia levavam lanche para comer. Pense numa igreja de confusão. Briguentos. E Paulo disse, meu Deus, e agora? Os irmãos da Macedônia querem ir comigo para lá. Aí Paulo diz, eu vou passar uma grande vergonha. Aí mandou quem na frente? Vamos ver se... Irmão, a Bíblia é linda. A gente lê e passa por cima. É verdade ou não é, irmãos? É verdade ou não é, meus irmãos? É verdade? Aí Paulo manda quem? Com a comissão de mais 2 irmãos. Paulo manda quem? Para ir lá ajeitar, para ir lá preparar o caminho, para ir lá resolver os problemas. Quem é que Paulo envia? Vamos ver se todos aprenderam. Galeria, nave, ministério, a igreja toda. Tito era o obreiro que era pau para toda a obra. Já tem obreiro, irmão, que tem vontade própria. Tem obreiro que tem vontade própria. Se o pastor me mandar,
eu não vou. Teve um obreiro que não quis. Vocês sabiam disso? Paulo mandou um obreiro para Corinto e ele disse, vou não. Vamos ver isso? 1 Coríntios 16. 1 Coríntios 16 e 12. 1 Coríntios 16 e 12. Tito foi, mas teve outro que disse, vou nada. Vou não. Vamos ver Tito, aliás, 1 Coríntios 16 e 12, por gentileza. E acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas na verdade não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando se lhe oferecer boa ocasião. Receba, essa é para você. Ainda tem esse obreiro que o presidente manda para um lugar e ele diz que não vai? É parente de Apolo. Mas é nada, o que é que ele vem me oferecer? Só tem isso para mim. O que é que ele vem me oferecer? Me lembrei de um obreiro que chegou aqui há muitos anos, não foi na minha gestão, não, foi outra gestão. Aí o pastor ofereceu ele um campo e ele ficou como Apolo, ficou bravo. Ficou bravo. O pastor ofereceu um campo a um obreiro aqui, isso faz muitos anos, e ele ficou bravo. Aí quando saiu na sala, não era lá em cima, né, do gabinete, não era do outro lado, né? Quando saiu, aí tinha vários pastores para mudança. Aí o irmão disse, e aí fulano, o pastor vai para onde? Disse, meu irmão, eu não vou para canto nenhum, que esse homem só me oferece langanho. Glória a Jesus. Meu Jesus, disse que o pastor só oferecia langanho. Você já ouviu essa expressão, langanho? É aquela carne, só pele. Pois esses são parentes de Apolo. Apolo disse que não ia porque não estava com vontade. Leia de novo, por favor, pastor. Por gentileza, meu leitor. Leia. O outro leitor oficial viajou. Você leia, por favor. E acerca... Você não sabe ler como ele não, mas faça um arranjo aí. Bora. Aleluia. Não sabe fazer o capoeira. Mas faça um arranjo aí. Glória. E acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito. Que fosse com os irmãos ter convosco, mas na verdade não teve vontade de ir agora. Irmão, quem já viu obreiro com vontade? Quem foi que já viu obreiro com vontade? Não estou com vontade. Eu vou orar. Se Jesus mandar, eu vou. Se não, mas aquela história que vai orar é tapiação. Já no coração já disse, não vai. Aleluia. Apolo, irmão. Porque Apolo era metido a intelectual. Os irmãos sabem que Apolo, ele era filósofo. Vocês sabiam disso? Sabiam disso? Apolo era eloquente, era um obreiro eloquente, era um obreiro que quando abria a boca, até os anjos ficavam admirados. Metido a granfino, né? Aí Paulo mandou ele para Corinto, disse, mas é nada para aquela mundiça. Vou não. Já passei lá não volto mais. Irmãos, eu acho linda a Bíblia, porque ela tem tudo. Ela tem tudo, irmão. E é uma luta para os líderes trabalharem. Quando a gente tem uma igreja de Tito, é uma bênção. Agora, igreja de Apolo, que só vai para onde quer. Irmão, vou mudar você de classe, irmão. Olha, você é professor da escola dominical, você sai da classe, a classe Isabel, e vai para a classe Maria. Não estou com vontade. Ainda acontece isso, irmãos? Ou era só no tempo de Paulo? Apolo disse que não ia porque não estava com... Eu não estou com vontade, eu não estou com vontade. Na outra ocasião, eu ainda disse mais, ainda deu uma piada. Essa palavra foi uma piada que ele deu em Paulo. Eu irei em outra... Paulo disse, está certo. Boa ocasião. Quando der uma boa ocasião. E Paulo disse, está certo. Por quê? O pastor vai brigar com uma pessoa dessa?
O pastor vai brigar com ela, vai pegar na beca, você vai a pulso, né? Há um tempo atrás eu fui mudar um obreiro, ele disse que não ia, o outro obreiro disse, se fosse comigo ele ia. Eu digo, só se for debaixo de cacete, eu não posso bater em ninguém. Não posso bater em ninguém. Né? Louvado seja Deus, quem dá glória a Deus pelas revelações da sua santa e gloriosa palavra. Amém. Onde está a igreja Tito, os obreiros Tito? Balance a mão. Quem é da igreja de Tito, dê um glória para Jesus, obreiro disponível. Aleluia. Não para onde tem vontade. Se eu fosse ser pastor de onde eu tenho vontade, irmão, nunca fui pastor. Eu passei 27 anos no campo, quase 28 anos. Nunca fui para onde tinha vontade. Nunca disse ao meu presidente, olha pastor, eu só vou se for para lugar tal. Nunca disse. Nunca. As minhas mudanças foi o pastor quem determinou. Vá para Delmiro. Eu fui. Passei 10 anos e meio. Nunca vim perturbá-lo. Depois fui para São Miguel. Em São Miguel, teve dias de eu adoecer. Minha esposa está aqui. Teve dias de eu adoecer de bolar no chão. Bolar no chão, suando, com uma dor nessa veia. Essa veia aqui saltando, inchava, ficava desse tamanho. E eu vim para o médico, e o médico passou o remédio não fez efeito. E a última vez que eu vim, ele disse, não tenho mais remédio para você. O último remédio que eu tenho para você foi um tal de Sumax 4. Quem já ouviu falar nesse medicamento chamado Sumax? Parece que ele é tão violento que ele foi extinto. É um remédio tão violento que parece-me que não existe mais. Sumax 4. Depois ele disse, eu não tenho mais remédio para você. E eu aguentei. Porque o obreiro não pode ficar onde tem vontade. Como Apolo. A minha vontade é a vontade do Senhor. E a vontade do ministério. Quem acredita nestas verdades do Evangelho, dê um glória para Jesus, mais forte que você já pode dar na sua vida. Amém. Quando o seu pastor lhe mandar para uma congregação, vá. Quando o seu pastor lhe mandar para uma classe de escola dominical, lhe mudar, vá. Quando o seu pastor lhe mudar de departamento, vá. Seja crente Tito, seja obreiro Tito e não seja obreiro Apolo. Vocês vieram aprender hoje, não foi? Glória a Jesus. Quando o maestro disser, você tocava tuba, agora vai tocar o quê? Clarinete. Tem que tocar o clarinete. Obreiro Tito é pau para toda obra. Ele vai para onde é necessário. Mas tá, Paulo, isso não vou não. Só vou quando tiver boa vontade. Boa ocasião. Oferecer boa ocasião. Quando eu só vou para lugar bom. Eu só vou quando as coisas estiverem boas. Aleluia, irmão. Cada vez que eu leio a Bíblia, eu fico mais apaixonado pela Bíblia. Leia aí 8:23. Olha o que é que Paulo diz de Tito. 2 Coríntios 8, 2 Coríntios? 2 Coríntios 8:23. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a Tito, é meu o que, irmão? Companheiro e cooperador. Tito, ele disse isso de Apolo? Não é companheiro, não é cooperador. Só vai para onde quer, só faz o que quer. Eu não aprendi assim. Eu aprendi com a Bíblia. Eu aprendi com a santa e gloriosa palavra de Deus. Quem pode dar glória para Jesus Cristo nesta noite? E Deus tem me abençoado. Eu quero continuar assim. Eu quero continuar fazendo a vontade de Deus. Eu não quero ter vontade nesta obra. Eu quero fazer a vontade de Deus e obedecer às ordens de Paulo. Fazer a vontade de Deus e obedecer às ordens. Eu só obedeço a Deus. Mas Tito obedeceu a Deus e obedeceu a quem mais? Obedeceu a quem mais? A Paulo. Se você diz que obedece a Deus, mas não obedece o seu líder, se você diz que obedece a Deus, mas não obedece o seu pastor, alguma coisa está errada. Glória a Deus. Irmão, eu queria terminar hoje, mas é tanta coisinha, tanta novidade. Aleluia. Aí Paulo, irmãos, ele diz, irmãos, leia de novo o versículo 4, glória a Deus. A fim de, se acaso os macedônios vierem comigo, e vos acharem desapercebidos. Olha, irmão, essa palavra desapercebido. Vê na NVI.
Paulo disse: irmão, se eu for do jeito que vocês estão, os macedônios vão encontrar vocês desapercebidos. Isso foi uma palavra suave. Isso foi uma palavra light. Isso foi uma palavra para não atacar. Disse desapercebido. Na realidade, despreparados. Ele usou a palavra desapercebidos para não ferir, para não machucar. Irmãos, se os macedônios chegarem aí, eles vão encontrar vocês desapercebidos. E eu não quero passar essa vergonha, porque vocês vão ficar envergonhados e eu também. Leia de novo, por favor. Na NVI, lê na NVI, por gentileza. A fim de que, se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Mas, irmãos, eu tive tanta confiança em vocês e agora eu vou ficar envergonhado, mas não só sou eu que vou ficar envergonhado. Vocês também vão ficar envergonhados. Que Paulo, irmão, que sabedoria. Se colocou no lugar deles. Eu vou ficar envergonhado, mas vocês também vão ficar envergonhados. Por isso que eu mandei Tito para resolver esse problema, mandei Tito para tomar uma providência, mandei Tito para orientar vocês, eu mandei Tito e eu sei que Tito, ele vai ser usado pelo Espírito Santo para resolver este problema na igreja de Corinto. Dá para dar um glória para Jesus? Glória. Dá para dar um glória para Jesus mais forte glória nessa noite? Jesus. Aleluia. Aí Paulo manda, né? Glória a Deus, versículo 5, por gentileza. Glória Portanto, a Deus. Tive por coisa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção. A vossa bênção é a vossa oferta, né? A vossa bênção é a dádiva que eles iriam dar. Já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Qual era o medo de Paulo? Era que quando tirasse a oferta, em vez de ser uma oferta de bênção, seria uma oferta de quê, irmão? De avareza. Uma oferta de quê, meus irmãos? De avareza. De avareza. Tem gente que não dá oferta de bênção, dá oferta de avareza. Faz como um crente, irmão. Eu não vou dizer o nome do pastor, porque não pode dizer. Hoje em dia, agora pronto, não vai preso. Mas um pastor, ele trabalhava no sertão. E tinha um crente da igreja de Corinto lá. Ele só dava 10 centavos de oferta. Literalmente, ele ia para a feira, ele trocava as ofertas de 10 centavos e guardava em casa. Todo o culto que ele ia, uma de 10. Aí, quando foi um dia, um tirador de oferta, um coletor da oferta, disse: mas irmão, você não tem vergonha não? Todo culto você dá 10 centavos de oferta. Aí ele disse: mas é nada. Aí apontou para o pastor, disse: cavalo comedor, cabresto culto. Aleluia. De que igreja era esse crente, irmão? Mas infelizmente ele é de Alagoas. Acho que ele já morreu. O pastor já morreu e eu acho que ele já morreu também. Irmãos amados, Paulo tinha medo de que a igreja de Corinto desse uma oferta de avareza. Irmão, eu mandei Tito para que quando eu chegar aí, a bênção de vocês não seja uma avareza, mas seja uma bênção mesmo, uma bênção de verdade. Eu não sei se foi o Isber, quem foi um pregador, ele disse assim: dê sua oferta para Deus de acordo com a sua renda. Senão, Deus vai transformar a sua renda de acordo com a sua oferta. Não podemos ser avarentos. Paulo disse: irmão, eu estou com medo de vocês, em vez de darem uma bênção, em vez de vocês darem uma oferta de bênção, vocês vão dar uma oferta de avareza. A NVT diz: não entregue de má vontade. Uma oferta de avareza. Avareza é aquele seguro, aquele, meu Deus, né? Diz que tem gente tão amarrado, tão seguro, que se cair na piscina com um sorrisal, o sorrisal sai inteiro. Não derrete. Porque ele é avarento. E Deus, a Bíblia diz que o avarento é idólatra. O Deus dele é o dinheiro. Ele é idólatra. E o idólatra não tem parte no reino dos céus. Aleluia. Paulo tinha medo de passar essa vergonha. Aí Paulo dá uma doutrina para eles, que nós conhecemos, uma doutrina
maravilhosa que Paulo ensina para eles, falando da semeadura, porque todo mundo no mundo antigo conhecia a semeadura, todo mundo conhecia a agricultura era familiar a todas as culturas e a todas as pessoas. Então Paulo ele fala, aí explica para eles o versículo 6, por favor, põe na tela o versículo 6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Olha que doutrina Paulo deu. Irmãos, se vocês semearem pouco, se você só plantar um grão de feijão, o que é que vai acontecer? Se você plantar só um grão de feijão, você só lançar uma semente de um grão de feijão, o que é que vai nascer? Um pé de feijão. Se você só lançar uma semente de milho, melhor dizendo, se você joga só uma semente de milho, o que é que vai nascer? Um pé de milho com 3 espigas. Se Deus abençoar, dá para fazer um cuscuz? Dá? Depende de quem vai comer. É verdade ou não, irmãos amados? Que 3 espigas de milho depois de raladas, não dá nada. Se der só uma, e se der só uma? Irmão, Paulo disse que quem semeia pouco, vai colher pouco. Por isso que tem crente com a vida toda atrapalhada. E não é só a vida financeira que fica atrapalhada, não. Fica atrapalhada a vida toda, irmão. Tudo é enguiçado na família, é enguiçado nos negócios, é enguiçado nos filhos, é enguiçado nos netos. Meu Deus, é enguiçado em tudo. Porque Paulo diz que quem semeia pouco, pouco ceifará. E quem semeia a mão cheia, quem semeia em abundância ceifará também. Não era que Paulo estava interessado no dinheiro daqueles crentes, não era isso. Paulo não tinha interesse nenhum. Paulo até mandou uma comissão, não dá tempo de nós falarmos, mas esses irmãos que foram também para vigiar o dinheiro. Porque obreiro que é obreiro honesto, ele não foge de vigilantes, não. Para os irmãos terem uma ideia, nós estamos para receber ainda, né, o prejuízo que tivemos no Pinheiro. Né? Eu não vou dizer o nome da empresa, senão eu vou preso. Ninguém pode dizer mais nada. Ainda vai receber o prejuízo, né, indenização. Eu já escolhi 9 pessoas para acompanharem em que vai ser empregado esse dinheiro. Além do conselho fiscal, que a igreja já tem, não precisava eu fazer, porque a igreja já tem conselho fiscal que fiscaliza as contas da igreja. Mas eu fiz uma comissão de 9 irmãos, pastores, evangelistas, presbíteros e diáconos, e membros, para acompanharem. Porque o obreiro de Deus, ele tem o temor de Deus. O verdadeiro obreiro, ele tem o temor de Deus. E eu digo, irmão, todas as entradas e todas as saídas, em que é que vai ser investido? Para não ser diluído na tesouraria da igreja, mas ser investido em dizer assim, o dinheiro foi feito isto, o dinheiro foi feito aquilo, para que o diabo não venha blasfemar do ministério. Quem pode dizer glória para Deus por isso? Amém. Quem pode dar glória para Deus por isso? Glória. E Paulo mandou esses irmãos eles serviram de uma equipe, esses 3 serviram de uma equipe que iria gerir o dinheiro. Não dá tempo de ler, mas há referências que Paulo disse, irmão, eu mandei esses irmãos porque eu estou zelando pelo que é honesto, não só diante de Deus, mas também diante dos homens. Para ninguém pensar que eu estou pedindo para mim, para ninguém pensar que eu estou pedindo para me beneficiar. Eu mandei Tito e eu mandei 2 irmãos para que eles acompanhem essa oferta, para que eles façam gerência dessa oferta, para que eu fique livre em nome do Senhor Jesus. Quem pode dizer glória para Deus? Glória. Irmãos? Quem aprendeu alguma coisa hoje? Amém. Chegar em casa, leia de novo esse capítulo. Amém?